Então vamos lá, mais uma aula de HTML e CSS aqui no canal. Na aula passada a gente viu como funcionava o float e como resolver alguns problemas que aparecem junto com o float, e foi usando aqui o display flow root. Nessa aula a gente vai aprender a resolver outros problemas também que acontecem quando você coloca um elemento dentro do outro, que normalmente é o overflow, é quando um elemento ele transborda para fora do outro. Vamos fazer junto com esse mesmo exemplo que a gente estava usando aqui. Se você não viu a aula passada, é só você copiar aqui, ó. Você faz uma div caixa cinza, ID caixa cinza, e dentro da div a caixa cinza você coloca outra div chamada caixa vermelha, e dentro disso você coloca um parágrafo com 2 loadings dentro desse parágrafo. Então se você não fez a aula passada, é só você fazer isso que você vai conseguir acompanhar essa aula. Mas o ideal é que você volte lá e veja como é que funciona o float, né? Então, o que acontece aqui? Eu quero forçar essa caixa ficar num tamanho específico. Por exemplo, eu quero que ela seja tipo um card. Então, ela vai ser um card de 200 por 200. Então, vou colocar aqui um widget de 200 pixels e um height também de 200 pixels, como se fosse um card. E vou salvar. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui na minha tela. Viu que o texto ficou muito para fora? Ele estourou bastante, ele transbordou bastante. Então isso aqui é um overflow. Só vou dar uma aumentada aqui no rate, vou pôr 400. Vou salvar. Não, no rate não, vou aumentar o meu widget. Aliás, eu vou tirar esse widget e vou deixar só o rate. Vou tirar o widget, deixar só o rate e vou deixar ele de 200 mesmo. E vou salvar. Vou atualizar. Beleza, 200 tá bastante, né? É porque 200 já ocupa tudo. Eu vou pôr 100 porque eu quero que transborde. Eu vou colocar 100 aqui, vou salvar, vou atualizar a minha página. Bom, transbordou. Vocês viram que passou aqui, ó? Esse aqui é o overflow, é o que passou para fora da caixa cinza. Então, às vezes, quando eu quero fazer um card, eu quero fazer alguma coisa, a minha div, meu elemento vai ter um tamanho fixo. Então, por exemplo, eu quero que seja a altura 100 pixels. A altura tem que ser 100 pixels. O que eu faço com o que passa aqui para fora? Eu regulo ele com o overflow. Normalmente o overflow ele já vem assim, ó. O overflow ele vem invisível. Visível. Vou salvar, vocês vão ver que não vai alterar nada. Por quê? Porque o overflow por padrão ele já vem assim, ele é o visível. Uma das alternativas é sumir com essa parte de baixo aqui. Ela vai continuar aqui, só que eu vou desaparecer com ela. Ela não vai aparecer na tela. Então é só colocar aqui um hiding. Vou salvar, vou atualizar. Aqui, ó, e sumiu com essa parte de baixo aqui. Mas quer ver? Eu vou copiar aqui, ó. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui no nosso arquivo. Tá vendo aqui que ele veio mesmo assim? Olha lá, você viu que eu só copiei daqui para baixo e veio o texto completo. Por quê? Porque ele não desapareceu. Ele não sumiu de tudo. Ele ainda tá aqui. Ele só tá hidden, ele só tá oculto. Então, se eu ocultar, não vai sumir com o texto. Só vai deixar ele oculto e o usuário não vai poder ver na tela. Qual outra coisa que eu posso fazer? Eu posso recortar. Eu posso usar um creep. Tá vendo que ficou muito parecido com o Hider? Na verdade não mudou nada. Então o que é o recortar? O que é o creep? O creep ele é usado com outra propriedade. Ele não é usado sozinho. Normalmente ele é usado com o overflow, creep, margem. Aqui eu vou definir uma margem aqui que vai passar. Por exemplo, eu coloco aqui 20 pixels. Salvo. Vou atualizar. Tá vendo que ele passou um pouquinho aqui? Quase mostrou outra linha. Eu vou dar mais uma baixadinha aqui. Ó. Vou pôr 23. Pronto, aí mostrou outra linha. Então aqui, esse é o Overflow Clip Margin. Você coloca o Overflow Clip, que ele vai fazer o recorte. E aqui você define pelo Clip Margin o tamanho do recorte que vai ser. No caso eu coloquei 23 pixels, então apareceu 23 pixels. Outra forma de resolver o problema de Overflow é o Scroll. O scroll, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer uma barra de rolagem aqui para você, ó. Tá vendo? Apareceu uma barra de rolagem. Então, toda vez que acontecer o transbordamento aqui, o overflow, vai aparecer uma barra de rolagem. Qual que é o problema do scroll? Às vezes, não precisa disso. Por exemplo, vou deixar só duas palavras aqui, ó. Vou deixar só a palavra Lorem Y. E vou salvar e vou atualizar. Tá vendo que mesmo assim apareceu o scroll aqui sem ter necessidade, não precisava do scroll. O que eu faço para resolver isso? Eu faço o overflow
alto, porque aí ele vai decidir se vai ou não precisar de scroll. Vou atualizar aqui, ó. Tá vendo que só com 2 palavras não precisa de scroll? Então eu vou voltar aqui e vou colocar o texto grande e vocês vão ver o que vai acontecer. Lauren. Vou colocar mais um Lauren. Vou salvar. Vou atualizar aqui. O scroll voltou. Então aqui a barra de rolagem voltou. Então, caso precise de barra de rolagem, se eu deixar aqui o overflow no alto, ele vai automaticamente colocar uma barra de rolagem. Isso é bom como? Às vezes você está buscando dados de um banco de dados, isso vai alterar. Por exemplo, para um card vai ser determinado tipo de dados, para outro card vai ser outro, e essas informações vão vir do banco de dados. E você não sabe quanto de texto que vai vir. Então você coloca automático. Caso precise de uma barra de rolagem, o próprio CSS vai colocar para você. Caso não precise, vai ficar sem. Assim que a gente trata quando transborda os itens para fora um do outro. Quando eu quero ter um item pai e um item filho, e esses itens transbordam, é assim que é tratado através do overflow em CSS. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, dá um joinha aí no YouTube, se inscreve no canal para continuar assistindo mais aulas de CSS e HTML e demais cursos que vão vir aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.